uma iniciativa IPTV. Condomínio Legal. Na última quarta, uma quadrilha alugou um apartamento de luxo de alto padrão em Ribeirão Preto e aí semanas depois 10 homens invadiram esse prédio e seis apartamentos, desse prédio levaram mais de 4 milhões de reais em dinheiro e joias também. Uma atitude aí ousada desses criminosos, absurdo, né? que usaram até uma documentação falsa, para conseguir ali fazer a locação desse imóvel com a intenção de invadir, esse prédio aí de alto padrão em Ribeirão Preto. E aí nesses casos, será que o condomínio tem responsabilidade também? A gente vai entender melhor agora com o doutor Márcio Espímpolo, advogado condominial, que participa com a gente aqui toda terça-feira. Doutor, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marco, boa tarde a todos os nossos ouvintes CBN, é um grande prazer estar com vocês novamente. Bom, doutor, e aí em casos como esse, em que há uma invasão ali disfarçada de locação, de forma irregular, o condomínio é responsável ou não pelo que aconteceu? Genericamente falando, não, o condomínio não tem responsabilidade nesses casos, nem furtos, nem roubos, não só nas áreas privativas, como foi o caso aí, nas unidades, nos apartamentos, mas também nas áreas comuns do condomínio. Então, garagens também, quando há furtos de bicicleta, furtos de veículos ou de qualquer outro objeto, o condomínio não se responsabiliza por esses eventos dentro do condomínio, viu, Tayla? Já fui vítima, viu, Márcio? Eu tive 2 bicicletas roubadas no prédio que eu morava e nada do condomínio se responsabilizar. Eu sei bem como funciona. Mas agora, no caso, tem que recorrer para a polícia, porque se depender do condomínio, não vai pagar mesmo, o morador vai ficar no prejuízo. Exatamente, o morador vai ficar no prejuízo, a não ser que ele tenha um seguro da sua própria unidade, que cubra, a pólice dele cubra esses eventos do tipo furto e roubo, lembrando sempre que para que o seguro pague, reembolse, ele vai precisar ter as notas fiscais, a comprovação desses bens que foram aparentemente furtados, Agora, doutor, para os nossos ouvintes aí, principalmente os que moram em condomínio, muitas vezes com a intenção de ter mais segurança, Qual que é a justificativa para isso? Para que o condomínio em si não tenha responsabilidade, por esses crimes dentro do espaço ali do condomínio? Você fez uma ótima pergunta e, assim, eu concordo até com principalmente quem tem o prejuízo, como o Marco aí acabou de dizer, Puxa vida, eu fui para um condomínio para ter maior segurança e, de repente, entram dentro do condomínio, levam os meus bens e aí? O condomínio não é responsável? A gente precisa entender por que o condomínio, então, não é responsável. Quando se faz a convenção do condomínio, que é a lei do condomínio, digamos que é a Constituição Federal do condomínio, todos os moradores, os condôminos, os proprietários, na verdade, assinam esse documento. E ali são muitas cláusulas nesse documento que resguardam aquela lei, aquele local, aquele condomínio. E dentre elas existe uma cláusula específica em 99,9% das convenções, que é a de não responsabilização do condomínio por furtos, roubos, caso fortuito, força maior. Então, se todos estão assinando essa convenção dizendo que o condomínio não se responsabilizará, depois, quando houver um evento desse, ele não pode avocar para ele a responsabilidade do condomínio diante da situação, desse caso fortuito, até por força maior, porque muitos ali, nesse prédio de Ribeirão Preto, eles foram roubados, à mão armada. E então, isso realmente funciona mais ou menos dessa forma. Até dando um exemplo da bicicleta aí do Marco, se hoje furtam uma bicicleta que custa R$5.000, se todos dividirem o prejuízo, a próxima bicicleta for aquela de 30 mil,
né? O Marco sabe bem que as bicicletas, talvez a dele custe até esses valores. Não, foi anos 90 isso, era aquelas bicicletas comuns mesmo, Márcio. Aquelas Monarch, Caloi 10. Isso, Sundown, para falar, já que a gente tá falando da marca, uma roxa e uma verde, as duas da mesma marca. Olha aí. Então, mas hoje, né, a gente tem aquelas bicicletas de alumínio, só falta falar, né? Profissionais, aquelas, né, para corrida, né, doutor? Corrida não, né, para ciclismo em rodovia, enfim, alta velocidade, né? Essas são caríssimas, né? E também tem sido muito alvo de miliantes dentro dos condomínios esse tipo de bicicleta, que custa 30, 40, até 60 mil reais, né? E aí, suponhamos que tenha sido roubado uma dessa, e no outro dia um carro de 100 mil reais. Então, os condôminos não podem ficar dividindo o prejuízo desses furtos e roubos. O que precisa fazer é realmente buscar uma opção, talvez, aí de dificultar o acesso dos ladrões. Ô, Márcio, a taxa de condomínio, ela não inclui, então, segurança. Claro que vai pagar os porteiros, né? Mas, e por exemplo, né? Se um porteiro facilita a entrada de um bandido, nem esse tipo de exceção pode acontecer para que os moradores sejam ressarcidos? É ótima pergunta também, Marco. Pode sim. Se tiver uma exceção como essa, se um porteiro facilitar deliberadamente, propositalmente, ou com dolo, né, como a gente quer dizer, de sempre na área penal, daí sim o condômino, aquele que sofreu o prejuízo, ele pode buscar um reembolso, um ressarcimento perante a empresa terceirizada, se for o caso, o porteiro funcionário de uma terceirizada, e se for um porteiro do condomínio, não vai adiantar, porque é do condomínio mesmo, então o condomínio não será responsável. Mas quando é uma terceirizada, abre-se sim uma exceção nesse caso que a gente falou. Doutor, que dicas a gente pode dar para que os condomínios evitem, né, esse tipo de situação? Citando esse caso de Ribeirão Preto, na verdade, eu acho que deve ter até o envolvimento ali de quem fez, né, a locação, os criminosos usaram documentos falsos para isso, então talvez também tenha algum tipo de responsabilização nesse sentido, né? Mas pensando na segurança dos condomínios, tem alguma dica para evitar esse tipo de situação? Nós sabemos que quando o bandido ele quer entrar, dificilmente ele não entra, né? Ele já vai estar mapeando toda aquela área, aquele local. Provavelmente, não só nesse de Ribeirão Preto, mas nos que eles conseguem algum relativo sucesso, há alguma informação vinda de dentro do próprio condomínio, talvez de funcionários, ou de funcionária da própria unidade, ou funcionário da própria unidade ali, que de repente falou para um amigo num bar, alguma coisa, acabou isso correndo, né? Então, evitar totalmente a gente sabe que é muito difícil, mas a dificultar as ações, isso pode acontecer. Cada condomínio, a gente sabe, tem a sua própria estrutura, e seria importante que o síndico ele colocasse numa assembleia uma pauta onde se discutisse as questões relacionadas à segurança daquele local. Por exemplo, nós temos câmeras suficientes dentro do nosso condomínio, elas estão bem posicionadas, inclusive, se a gente tiver algum evento, não só em razão de roubo e furto, mas de qualquer outro problema que tiver dentro do condomínio. Também, o nosso controle de acesso, como é? Será que ele é tipo do facial, do digital, onde a gente tem uma certeza maior? Muita gente acaba não entrando no condomínio quando vê que o condomínio tem um aparato de segurança. Então, quanto mais coisas você coloca de segurança dentro do condomínio, menos chance vai ter o bandido de entrar nesse condomínio. Então, é preciso que o síndico, obviamente, às vezes o síndico não é profissional, ele contrata um consultor de segurança que vai mapear aquela região onde está aquele condomínio e vai ajudar o condomínio a entender, até pelo número de boletins de ocorrência que existem registrados naquela região, qual é o tipo mais comum de problema que tem, de crime que tem naquela região. E vai ajudar o síndico a pensar em formas de inibir a bandidagem, né, de entrar dentro daquele condomínio. Então, uma ajuda profissional, Tayla, nesse sentido, é muito bem-vinda também, é uma dica muito importante. Ô, Márcio, mas mesmo se não houver má fé, por exemplo, a imobiliária não tinha como saber se os documentos dos inquilinos eram quentes ou não, né? Fez o negócio, alugou e tudo aconteceu
depois, né, que a quadrilha alugou esse apartamento. Mesmo sem ela ter essa ciência, esse, entre aspas, poder de polícia, a imobiliária pode ser responsabilizada por esses bandidos alugarem um apartamento? Existe uma conduta que ela é muito recomendada para as imobiliárias. A gente tem uma palavra diferente para chamar ela de due diligence, que seria mais ou menos o dever de diligência quando recebe documentação. O que é que inclui nesse dever de diligência? Você verificar se aquele documento que está chegando na sua mão ele é verdadeiro ou falso. Então, uma das formas de você inibir a fraude é você solicitar uma cópia autenticada do RG e dos documentos todos que vão ser apresentados, como, por exemplo, comprovante de residência. Sim. E se a imobiliária não tomar os cuidados básicos devidos, ela pode sim ser responsabilizada, mas a responsabilidade dela é restrita ao locador e não ao condomínio, no caso, como nós estamos falando aqui, nesse caso específico, né? E nesse caso o locador me parece que não teve prejuízo, a não ser dentro da unidade, se eles depredaram, fizeram alguma coisa lá, destruição lá dentro da unidade, ele não teve tanto prejuízo porque houve inclusive um depósito calção no valor de R$12 mil. Então, nesse caso, o locador, sem prejuízo, talvez ficaria difícil, mas sim, a imobiliária pode ter, ela tem uma responsabilidade objetiva, nesse caso, o dever de cuidado quando ela recepciona documentos, e é bom a gente lembrar, viu, Marco e Tayla, os nossos ouvintes também, que não era locação para temporada, isso era uma locação regular. Eles contrataram lá uma locação por prazo de 30 meses e depois de algumas semanas eles foram lá e cometeram esse crime, mas nem se mudaram. Olha só também, de repente o síndico ficar atento, né? Quando recebeu o contrato de locação, precisa ter um caminhão de mudança lá na porta, né? E não tinha. Então precisa ficar atento a esses detalhes também. Sem dúvida. Sinais, né, que podem ajudar a identificar algo errado. Agradeço muito aqui ao Dr. Márcio Espímpolo, advogado especialista em direito condominial, com a gente toda semana tirando dúvidas aí sobre condomínios. Muito obrigada, viu, doutor? Até a próxima terça, aliás. Obrigado você, Tayla, Marco. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes CBN. Um abraço. Abraço, 3h29. Estúdio CBN. Minuto Cortag. As lastras são uma grande tendência.